Bom, Jujutsu Kaisen acabou de encerrar dois dos arcos mais importantes e fundamentais na sua adaptação em anime, sendo eles o Inventário Oculto e o Morte Prematura. Nesse vídeo eu vou tentar trazer um pouco do que eu gostei do arco e tentar mostrar minha impressão de como a história vai andar daqui pra frente e mostrar um pouquinho da importância do arco do passado do Gojo. Primeiro temos que entender um pouco sobre a troca de staff que rolou na sua adaptação em anime Jujutsu Kaisen, saindo das mãos do diretor Sung Jun Park para o Shota Goshozono. Saindo de um estilo onde usava muito sombras e usava muitos detalhes durante o anime para um estilo mais simplório durante os designs para facilitar o movimento e deixar mais liberdade para animar certas coisas. Como por exemplo a forma como animaram o rosto do Gojo. Na primeira temporada nós tínhamos efeitos feitos por um animador, onde por trás tínhamos na composição efeitos digitais e CGI. Tanto que o próprio animador dessa cena reclamou que usaram tanto CGI nessa cena que estragou a animação dele, basicamente. Na segunda temporada nós vemos o rosto de uma forma muito mais artística, uma forma de mostrar, já que é a primeira vez que estamos conhecendo, a primeira vez entre aspas, a primeira vez que o próprio Gojo usa esse poder, ele mostra toda uma apresentação sobre como funciona o rosto e tentar mostrar de uma forma mais expressiva, já que aquilo ali não seria só apenas um ataque, é a primeira vez que ele tá usando aquele ataque. Além de termos os próprios aspectos do Shota Goshozono, né, que é tridimensionalidade, mexer a câmera de forma diferente, são estéticas diferentes aplicadas ao estilo que o Goshozono quer tornar o anime. Mas agora vemos o grande problema, que é o calendário ruim que o Estúdio Mapa acabou de passar por conta de muitas adaptações que essa própria staff foi fazer, como Jujutsu Kaisen primeiro foi depois para Jujutsu Kaisen 0, e onde depois foi para Chainsaw Man sem pausa nenhuma, direto cada um dos projetos sem parar, e agora está em Jujutsu Kaisen 2, onde muitos dos trabalhos ainda não foram bem feitos, muitos animadores até fugiram durante a produção de Chainsaw Man e de Jujutsu, tanto que hoje em dia nós vemos animações não tão acabadas quanto os primeiros episódios ou por outros animadores. Existem episódios específicos onde a animação claramente não tá bem acabada, e temos também o efeito de ghostling, onde vemos que realmente ainda não foi lapidada aquelas cenas, foram basicamente feitas às pressas, entre aspas, porque causa que existem animadores dentro da staff que alegaram dizer que eles tiveram muito tempo de produção naquela cena, tipo, mais de 3 semanas para animar uma cena, por exemplo. Mas é isso que tá acontecendo de problema dentro da staff de Jujutsu, que é no caso, lapidar esse trabalho durante a animação de Jujutsu Kaisen 2. Nem tudo é um mar de coisas ruins, vamos falar um pouco das peculiaridades que realmente deram certo na segunda temporada. Claramente a melhora da composição das cenas estão bem melhores do que na primeira temporada, onde na primeira temporada era quase inexistente a composição de cenário com as cenas de ação, e agora nós temos uma certa composição, realmente dá pra ver que realmente está melhor essa composição. Além disso, nós podemos ver Jujutsu Kaisen 2 está muito aberto para que os animadores novatos comecem na indústria por conta de Jujutsu Kaisen 2, debutando no projeto. Bom, agora falando um pouco sobre a história de Jujutsu Kaisen Season 2, o início do arco do Gojo, eu tenho que ser sincero que ele devia ser adaptado em filme e o Jujutsu Zero no começo da segunda temporada. Muito sobre a cronologia dos acontecimentos. Jujutsu Kaisen 0 temos a finalização do arco do Getou, então basicamente faria mais sentido se primeiro fosse o arco do filme do passado do Gojo para finalizar o arco do Getou, assim no Jujutsu Zero durante a segunda temporada do anime. Mas como foi adaptado de uma forma diferente, vamos deixar pra lá e vamos falar um pouquinho sobre como foi o arco do Gojo nessa temporada de Jujutsu Kaisen. Bom, podemos ver de longe uma grande melhora na escrita da Gege Akutami durante a obra de Jujutsu Kaisen. Uma melhora super evidente nas construções de arco, onde basicamente no passado do Gojo nós temos a construção melhor do que foi feita nos primeiros arcos de Jujutsu Kaisen na primeira temporada e até no Jujutsu Kaisen 0. E neste arco nós temos o papel de entender a existência de Satoru Gojo e por que ele é tão fundamental para o universo de Jujutsu Kaisen. Na primeira temporada eu tinha certeza que eu não tinha ideia de como seria desenvolvido o Satoru Gojo para a obra de Jujutsu Kaisen. Antes mesmo de saber da existência do passado do Gojo, eu tinha a ideia de que o Gojo nunca seria desenvolvido o suficiente para mim entender a existência dele no mundo de Jujutsu Kaisen. Eu fiquei com a impressão meio de Kuma de One Piece, que até então onde eu acompanhei One Piece eu não faço ideia da existência dele, dos motivos dele, dos ideais dele. A única coisa que eu sei é que ele é o Kuma. Eu também tinha a impressão que o Satoru Gojo fazia o que dava na telha dele, e querendo ou não é isso, ele faz o que dá na telha dele. Além de entendermos o Gojo, que está intercalado com tudo que acontece no universo de Jujutsu Kaisen até agora, tanto nos arcos passados como no arco atual de Shibuya, finalmente temos o entendimento do Suguru Getou, que eu realmente não sabia do que ia rolar até então com o Suguru Getou a partir de agora na obra, e eu finalmente entendi os ideais e toda a ideia por trás do Suguru Getou.
No primeiro episódio nós temos uma conversa original do anime, onde entendemos que o Gojo é meio desleixado em relação à vida dos outros humanos. O Geto é mais protagonista shonen, entre aspas, ele tá ali pra salvar todos. Durante a missão deles, percebemos que eles são fortes o suficiente pra derrotar qualquer um lá, além de termos uma reexplicação dos poderes do Gojo. Pra mim, a explicação ficou mais coesa em relação à primeira temporada, ficou mais simples de entender, mesmo tendo uma explicação maior por trás. E a direção do anime fez um ótimo trabalho em apresentar dessa forma, explicar de uma forma diferente do que só meter texto na tela. Isso tá de parabéns, obrigado Goshozono. Durante esse arco começamos a Riko Amanai, onde temos que entender que ela é um personagem fundamental também pra esse arco e principalmente para o arco do Geto. Enquanto esses dois solam sem dificuldade nenhuma um monte de inimigo, nós conhecemos o nosso Fushiguro Toji, o gostoso, desvinculado ao clã Zenin e com um filho chamado Megumi Fushiguro, importante pro resto da obra. Ele está vivendo como ele quiser, arranjando o dinheiro dele de forma fácil, esperando o Gojo cansar pra ele poder finalmente ir pra cima dele. E durante esse tempo, a Riko Amanai finalmente entendeu que ela não quer virar tão cedo um corpo para o outro usar como receptáculo. Assim, o Gojo vai lá e prolonga o contrato entre ele e a Riko Amanai para a Riko aproveitar os últimos dias de vida dela. Durante esse meio tempo, é claro que o Gojo se tornou cansado cada vez mais por ter uma habilidade ativada o tempo todo para ele não ser morto durante cuida da Riko Amanai. Assim, Fushiguro Toji esfaqueia Gojo por trás e temos o primeiro grande acontecimento do arco. Durante todo aquele momento, nossos protagonistas estavam despreocupados demais para o que ia acontecer em breve. Para você derrotar o Gojo, você depende de jogo sujo. Não dá pra ir de frente, bater de frente contra ele, porque você com certeza não consegue derrotar ele. Então fazer estratégias para conseguir derrotar ele é muito mais viável. Enquanto isso, o Geto leva Riko Amanai para dentro do local onde tinha marcado o ponto de encontro. Durante a saída, o Geto fala para a Riko que não necessariamente ela precisa viver para morrer para completar esse sacrifício, e que ela pode desistir ali, que eles vão marcar com as consequências dela. Por conta do Geto não sentir nenhum tipo de energia vindo do Fushiguro Toji, porque ele não tem nenhuma energia mesmo, Fushiguro Toji dá um tiro em Riko Amanai e mata ela. Agora entramos nos dois episódios favoritos da obra que eu gosto muito, além que são dois episódios que se complementam muito na obra. Seria o episódio 4 e 5 da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Bom, o episódio 4 foi dirigido por um dos principais animadores e diretores de Shingeki no Kyojin nas primeiras temporadas. E esses dois episódios servem pra mudar o ideal de cada um dos nossos personagens protagonistas desse momento desse arco de Jujutsu Kaisen. Isso é bem mostrado durante o episódio 4 e o episódio 5. A Riko, no fim de tudo, era só uma moeda de troca entre as famílias do mundo de Jujutsu Kaisen. Satoru Gojo percebe que nem tudo ele pode proteger, que só ele vai reviver no fim de tudo. Só ele vai estar ali, enquanto os outros que ele tentou proteger não vão estar lá. Satoru Gojo finalmente percebe que é ele que nivela o mundo do Jujutsu. Satoru Gojo atinge a iluminação, coloca a coroa de mais forte daquele mundo. Neste mesmo momento, tudo fica calmo. Começa a tocar um piano e tudo fica no ritmo de Satoru Gojo. Fushiguro Toji não entende nada, mas ele entende que o próximo passo dele, se ele não fizer nada, ele vai provavelmente morrer. Fushiguro Toji tenta atacar, mas o Gojo não está lá. Ele está dentro da cabeça dele, ele não sabe mais o que ele está fazendo. A existência dele, ele está flutuando ali, apenas flutuando. E lança o seu último ataque, juntando vermelho e azul. Temos o vazio roxo. Assim como últimas palavras, o Fushiguro Toji dá o filho dele para o Gojo, parte da vida que ele fez. E para o Geto ele entrega, não intencionalmente, todas as armas que ele usava durante os ataques, entregando basicamente o que fazia morte. Com palmas de agradecimento em relação a ter trazido o corpo de volta da Riko Amanai, Gojo diz para o Geto: fala pra mim, quer matar eles? Essas palavras vão ecoar pra sempre na cabeça de Geto. Assim termina o episódio 4, com dois lados separados. E agora vamos entrar no episódio 5, que é a parte do Geto. Agora entramos numa parte engraçada, onde o contraste dos episódios mudaram. O episódio 4 sendo o episódio da iluminação, tendo muito brilho amarelo, mostrando basicamente a endeusificação do Gojo. Enquanto o Geto é o contrário, o episódio é cinza, o episódio tem chuva, o episódio é molhado. O episódio começa caminhando contra a direção do Geto, mas a partir do momento que ele começa a mudar, o episódio anda a favor do Geto no seu ritmo. Primeiro precisamos entender que o Geto é vítima de um sistema do mundo de Jujutsu, mas aí é que tá.
ele se tornou antagonista exagerado no momento que ele começou a matar todos por nada. Esse é o momento em que nós devemos olhar pro personagem e falar, caramba, ele exagerou. Esse é o momento quando nós olhamos pros antagonistas de uma forma mais protagonista do episódio, quando ele tenta mostrar a história do personagem, que nós tentamos ver o lado do personagem, às vezes concordamos com eles, mas às vezes nem faz sentido concordar com eles, só por conta que a narrativa contou de uma forma que seja mais interessante pra gente, a gente vai começar a gostar do personagem. Tipo, o Itachi de Naruto, por exemplo, que é muito endeusado entre a fandom, sendo que ele é só um psicopata maluco, mesmo que ele tenha sido vítima da sociedade, em um momento ele deixou de ser vítima pra se tornar um antagonista de verdade. É tipo o fato dos vilões de Kimetsu, por exemplo, ter uma história triste por trás pra gente conhecer melhor os personagens e tornar eles mais humanos, sendo que eles literalmente fizeram uma chacina entre os humanos. Mas claro que você pode gostar de vilões, sendo que você tem que olhar o lado errado deles ao invés de olhar só o lado certo deles. Basicamente você tem que abrir seu olho direito em relação ao esquerdo que tá aberto só para os lados positivos dele. E a gente tem os dois reversos, né? O Satoru Gojo, ele é o que, basicamente, o que tá na volta dele no mundo de Jujutsu é por conta dele, enquanto o Geto é por conta as coisas que acontecem com o Gojo, com o mundo de Jujutsu, vão consequentemente indo para ele. Agora que temos o contexto de todo o arco de Jujutsu, mais o Jujutsu Zero que complementa a história do Geto, nós podemos ir lá e ir direto para o arco de Shibuya de Jujutsu Kaisen. Eu vou falar um pouco sobre Shibuya, além do cronograma tenebroso que tá realmente machucando a staff do anime, que provavelmente vai acabar acarretando em péssimos episódios aqui pra frente, mesmo tendo uns puta destaques dentro da obra. Realmente ainda vai ter episódios com destaque dentro da obra. Shibuya tem um ritmo completamente diferente do arco do Gojo. O arco do Gojo é mais lento, enquanto o arco de Shibuya é mais rápido, o ritmo é mais acelerado, é mais frenético. E por causa disso a adaptação de anime parece que tá mais lenta em relação ao mangá pra mim, que provavelmente no mangá tu vai de capítulo em capítulo rápido e chega no final e é frenético, tudo frenético, daí parece mais lento, parece mais piorado em relação ao ritmo do mangá. Mas eu tô gostando bastante da adaptação, mesmo com os problemas da staff. Eu tô adorando as correções de design, estão realmente deixando bem bonito, mas cinematográficos, os designs estão realmente muito bem feitos. Mas aí é que tá. Vamos ver até pra frente se vai rolar muitos problemas durante a produção de Jujutsu Kaisen 2, eu espero que não. E que seja legal o arco de Shibuya mesmo, não seja só um hype criado pela comunidade que eu realmente não entendi. Dito isso, obrigado por ter assistido esse vídeo. Falou, fui, tchau.